aqui, que tem vontade e que quer servir o Senhor em verdade e em espírito. Eu nessa correria hoje aqui, limpando o prédio, para a gente fazer esse culto abençoado, fui para casa. Na hora de sair, igual eu falei com os irmãos, caiu um raio pouco atrás de mim, eu tomei um susto. Cheguei aqui na igreja, quando eu olho nas minhas coisas, cadê meu sapato? Deixei meu sapato para trás. Já estava na hora de começar o culto, falei, eu não vou voltar. Eu não vou voltar, que isso vai servir de testemunho. Testemunho para mostrar por quê. Independente de como você está nesse momento, se você acha que você tem alguma coisa te prendendo, deposita confiança no Senhor. Eu estou com dificuldade financeira, deposita sua confiança no Senhor. E vem do jeito que você tiver. Eu descobri só depois que eu estava aqui. Mas aí, no momento da oferta aqui, o Senhor colocou no meu coração algo maravilhoso. Às vezes a gente fica, o obreiro me ofereceu o sapato, o Eric, você quer pegar um chinelo, o chão está frio. Irmão, sabe o que o Senhor colocou no meu coração? Eu estou na casa do meu pai. Eu estou na casa do meu pai para me sentir à vontade. Eu estava um pouco constrangido, mas o Senhor colocou no meu coração. Você está comigo, você está na minha casa. Como é que você anda na casa do seu pai? Chinelo, de bermuda, tranquilo. Nós estamos na casa do nosso papai. Então, irmãos, sinta-se à vontade. Não fique com reservas. Não fique com medo. Ou principalmente hoje, o dia do culto de jovens. Eu considero abaixo de 100 anos jovem. Abaixo de 100 anos é jovem. Jovem é um espírito. Eu mês de abril agora eu vou fazer 40 anos. Aí eu fico, caramba, eu fui levantado como líder de jovem aos meus 40 anos. Eu já fui levantado antes. Mas 40 anos. Aí eu lembrei de quem? Lembrei do Moisés. Eu lembrei do Moisés, e o Moisés faz parte da palavra de hoje. A palavra de hoje, irmãos, o Senhor te chama. Quem está disposto a depositar sua confiança nas mãos do Senhor? Porque o Senhor está te chamando. E eu quero mostrar para os irmãos que não tem idade, não tem hora. Senhor Antônio, tem idade para você ser usado por Deus não, tá, Senhor Antônio? Deixa o Senhor te usar. Só acho que o senhor tem dificuldade para conversar? Não. Uma oração que o senhor faz para o seu vizinho, para o seu amigo, o senhor está mudando a vida dele. Eu quero começar com Abraão. Eu ia começar do mais novo para o mais velho, mas eu vou começar do mais velho para o mais novo. Amém? Aleluia. Lá em Gênesis capítulo 12. Se os irmãos quiserem acompanhar aí, Gênesis capítulo 12, do 1 ao 4. Irmãos, eu estava ouvindo a palavra do pastor Naor, ele pregou num culto de domingo, falando exatamente sobre isso, a questão do chamado. O Senhor, Ele nos chama. E, de alguma maneira, o inimigo, ele fica ao nosso redor tentando nos tragar, como a palavra de Deus diz. E o que acontece? Ele percebe que há algo diferente na gente, mesmo antes da gente aceitar o Senhor, como Senhor e Salvador da nossa vida. E ele a todo instante, ele tenta nos derrubar. Ele tenta nos tirar daquilo que o Senhor, aquele propósito que o Senhor tem para a gente. Irmãos, a nossa vida, ela é muito importante. Porque no momento que você entende que você pode ser usado pelo Senhor, seja orando pela vida de alguém, seja pregando a palavra, seja liderando uma célula, seja pastoreando jovens, pastoreando a igreja, você está saqueando o inferno. Por isso que o inimigo ele tenta te derrubar. Dias atrás, nós, igual eu falei com os irmãos no início aqui, o obreiro nos deu o desafio de fazer o primeiro culto Radicais Livres de Betim. E nós decidimos dia 6 de março. E há 2 semanas atrás, estava eu indo para o trabalho e eu sofri um acidente de moto.
Se eu caio para o lado direito, o caminhão passava em cima de mim. Eu caí e bati a cabeça, os irmãos já sabem, eu bati a cabeça no pneu do carro, machucou um pouco o meu pescoço, ficou inchado. As minhas costas estavam com um calombo enorme, vocês já podem ver, irmão, que praticamente está acabou. Está doendo um pouco, meu joelho está doendo um pouco. Servindo ao Senhor, querendo colocar o nosso coração diante do Senhor, nós estamos sujeitos a ser alvo do inimigo, principalmente quando a gente está para saquear o inferno, porque é para isso que nós viemos, para louvar o Senhor e trazer mais vidas para o Senhor. O Senhor não disse, ide e pregar o evangelho a toda criatura? Amém? Ide fazer discípulos. Então, no momento que você começa a pregar a palavra do Senhor e começa a fazer discípulos, o inimigo quer te derrubar. E eu entendi, naquela palavra do pastor Naô, que o Senhor me escolheu, e o Senhor te escolheu, o Senhor ele te chama para fazer a obra, para fazer a vontade dele. Seja tocando a bateria, Felipe, seja dando a palavra de oferta, louvando ao Senhor, irmã Maria, orando pelos seus filhos, pelo seu esposo, Du, pela sua esposa, pela sua família, Seu Antônio, pelos seus vizinhos, pela sua família. O Senhor está te usando. Érico, o Senhor está te usando. Você é muito especial para Deus. E o Senhor vai te moldar, o Senhor vai te mostrar o propósito dele para a sua vida. É só você depositar sua confiança nele e falar com ele, Senhor, o que eu vou fazer para o Senhor? Eu já descobri o meu chamado, pregar a palavra de Deus e gerar discípulos, pastorear. Mas cada um de vocês tem um chamado, amém? Voltando para a palavra de Deus aqui, Gênesis 12, do 1 ao 4. Assim diz o Senhor, não, perdão, irmãos. Gênesis do 12, 1 ao 4. Ora, disse o Senhor a Abrão, o Senhor ainda não tinha mudado o nome dele. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. Voltando aqui, ó. Sai da tua parentela e da casa de teu pai. Literalmente saiu da casa do pai dele. Mas aqui o Senhor está nos falando para sairmos daquele círculo de amizade que nos levam, né, para fora do caminho do Senhor. Se você tem amigos, colegas, ou mesmo parentes, você ama eles, você vai continuar amando eles. Mas o Senhor te pede, sai do meio daquilo que te atrapalha a crescer. Fica perto de pessoas que vão fazer você crescer. Mas voltando aqui, e o Senhor diz, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, e engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Nós hoje estamos na presença do Senhor porque Abraão disse sim ao chamado do Senhor naquele dia. Abraão disse sim ao Senhor. E por que eu comecei do mais velho? Olha só. Partiu, pois Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Ele saiu levando o sobrinho. Em outra pregação nós vamos falar o porquê disso. Mas eu quero dar ênfase a isso. Olha isso aqui. Tinha Abrão 75 anos quando saiu da terra de Harã. Irmãos, ele não era um filho de Deus. Vamos dizer, nem existia o povo judeu ainda, porque a descendência veio através de Abrão, que se tornou Abraão. Olha só, ele tinha 75 anos. Então, o chamado do Senhor para a sua vida, não importa a idade. Continuando, eu quero falar sobre Moisés. Moisés era da descendência de Abraão. O povo já estava há 400 anos sendo escravizado pelos egípcios. E o povo clamava, porque Faraó esqueceu de que um dia, da descendência de Abraão, que era José, fez prosperar a terra do Egito, mas se passaram aí 300 anos, né?
aproximadamente da morte de José. Esqueceram que era José. Que José tinha sido uma bênção na vida do Egito. E escravizaram o povo. Deus vendo isso, Deus chamou Moisés. E Deus, o chamado de Moisés, assim como o meu chamado e o seu chamado, não é só a partir da data que você aceitou Jesus. O chamado já começa desde o ventre da sua mãe. Moisés foi guardado porque tinha sido decretado que toda criança dos filhos lá dos hebreus fossem mortos. Porque eles estavam crescendo demais. Eles estavam crescendo igual rato. Na visão do faraó era o povo, vamos dizer assim, é um povo escravo, é qualquer um. Estava multiplicando demais, então mata a meninada toda. E aí o Senhor guarda Moisés. Moisés, então, todo mundo conhece a história. Moisés é criado pela filha de Faraó. Moisés cresce. Agora você imagina, Moisés cresce como um filho legítimo da filha do Faraó. Melhores estudos, melhor comida, melhores roupas, melhor cama, melhor ambiente para se viver. Mas ele teve a oportunidade de conviver com os seus. E certo dia, ele viu um soldado de Faraó batendo do seu povo. Ele sentiu no seu coração uma raiva tremenda e foi para cima e matou. E enterrou. Ok. Mas viram ele fazendo aquilo ali. E quando ele viu dois compatriotas dele ali brigando, ele chega, né? Já estava exercendo o chamado dele. Ele estava exercendo o chamado de cuidar da vida dos dele. Mas ele não entendia isso ainda. Só que os dois caras estavam brigando, não tinha revelação dos céus. Primeira coisa que eles falaram: quem é você para nos julgar? Para nos julgar? Não é você que matou o soldado de Faraó? E enterrou? Naquilo ele assustou. Chegou no ouvido de Faraó, Faraó correu atrás de Moisés, e Moisés foge para o deserto. E Moisés devia ter aproximadamente seus 25, eu creio, nessa faixa. Moisés casa-se com uma mulher de outra terra, vira pastor de ovelha. Imagina, um Mauricinho, criado ali com o melhor da comida, o melhor da roupa, o melhor de tudo, se viu na posição de pastor de ovelhas. Se você pegar a mentalidade de alguém que é abastado, eu nunca tive muito dinheiro, mas eu tenho uma mentalidade um pouco, vamos dizer assim, de Moisés, porque vocês sabem que eu morei nos Estados Unidos 4 anos e meio. Era peão, trabalhava como peão, instalando piso, trabalhando no sol, mas eu tive a oportunidade de ter meu carro, eu tinha meu dinheiro todo mês lá nos 2 primeiros anos. Eu tinha acesso à tecnologia, eu tinha acesso a ótimas estradas, sabe? Completamente diferente da nossa realidade. E aí, de vez em quando, aí o Senhor me traz de volta para casa. Aí eu lembro do primeiro dia que eu cheguei, eu vendo as ruas, eu vi a MG10 como se fosse um trilho de boi, tão estreitinho que era. Eu me senti como Moisés, saindo do meio da riqueza e vindo ali para o meio para cuidar. Mas o Senhor tinha um propósito para a vida dele. E com aproximadamente ali, acredito que tinha na faixa dos 40 anos, assim como eu vou fazer, 40 anos, o Senhor chamou para o que ele deveria ser chamado. Êxodo 2:1. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus, como eu contei para os irmãos. E o Moisés, depois de tudo isso, ele já com família formada, o Senhor chama Moisés, com 40 anos de idade. Então, 75 anos, Abrão foi chamado. 40 anos, Moisés foi chamado. Partimos agora. Nós vamos lá para, já no Novo Testamento, o apóstolo da graça, Paulo.
Quantos anos vocês acham que Paulo foi chamado pelo Senhor? Aproximadamente 30 anos, né, obreiro? Na faixa dos 30. O que aconteceu com ele? Paulo, conhecedor da lei, estudioso, um homem para ser considerado, alguém para ser usado por Deus, vamos dizer assim, para falar da palavra de Deus, dentro da cultura judaica, é após os 30 anos. Vamos dizer, antes dos 30 ele é um adolescente. Tanto que Jesus cumpriu isso, o ministério de Jesus começou com 30 anos. Paulo era conhecedor da palavra, a Bíblia diz que ele estudou aos pés de Gamaliel, que era um estudioso da Bíblia, da Torá, que é o Velho Testamento. Então ele era conhecedor da lei. Quando ele guardava a lei, quando ele ouviu falar que tinha alguém se levantado para falar que não era aquilo que o Deus amava, porque o judeu via Deus como um pai, mas um pai distante, não era nem pai, é Deus. O Senhor Jesus trouxe o nosso Deus como um pai amoroso, Abba pai, papaizinho. Quando ele descobriu isso, o que acontece? Mandou matar todos os crentes. Imagina. Mandou matar os crentes tudo. Aí eu te pergunto. Era de um povo que não era o povo de Deus. Foi a partir dele que começou, vamos dizer assim, o povo a ser formado. O outro era do povo, mas foi criado numa terra diferente, com tudo de bom e do melhor. Mas foi um assassino. Ele assassinou. Paulo, através das cartas que Paulo mandava, ele tinha um alvará, né, de matança. Ele distribuía essas cartas e matava todos aqueles que estavam se levantando como discípulo de Jesus. E aí, eu te falo, o Senhor te chama. Assassino, estuprador, ladrão, mentiroso, idólatra, avarento. O Senhor te chama. Independente da sua idade, da posição, do que você fez, o Senhor te chama. O Senhor quer te usar. Amém? Continuando, porque eu quero mostrar para os irmãos que não tem idade. O Senhor tem um chamado para nós. Em Atos, né? E aí quando o Paulo foi chamado, Paulo ele caiu, apareceu uma luz, o Senhor Jesus, né, em espírito aparece para ele, é revelado a ele, ele fica cego. Ele ficou cego por 3 dias, foi enviado à casa de um servo de Deus, de Jesus Cristo, um discípulo. E quando chegaram, mandaram outro para ir lá interceder, para levantar a mão sobre a vida dele. O que acontece? Olha só o que Ananias falou. Está lá em Atos 9, do 13 ao 16. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Olha só, ele era estudioso. Ele tinha cidadania romana. O Senhor chamou ele justamente naquilo que ele tinha especialidade. O Senhor capacita quem não tem conhecimento. Mas o Senhor aproveita também os dons que você tem. O Eugênio é formado em educação física, professor. Eu creio que o Eugênio está lá pregando para um, para outro, dentro da academia. Nesses dias atrás, eu fui levar minha moto para arrumar. Eu tive a oportunidade de pregar para 2 jovens, um de 36 e um de 20.
arrumando a minha moto. Olha só, as circunstâncias que o Senhor faz para nos usar. Aconteceu um acidente, o Senhor me guardou, o Senhor me livrou, me deu condição de pagar o conserto da minha moto. E no momento de consertar a moto, está lá eu pregando, todo torto, todo doendo, e o Senhor me usando. O Senhor também me chamou. Eu disse sim para o Senhor. Amém? Irmãos, para não delongar muito, então voltando, 75, 40, casa dos 30. Vamos lá, Jeremias, do 1, capítulo 1, do 4 ao 10. E voltando, antes que eu me esqueça, Abrão, que se tornou Abraão, veio a ser o pai de todos nós, o pai da fé. Moisés libertou o povo. Paulo escreveu mais da metade do Novo Testamento. Jeremias veio a ser um profeta. O Senhor tem um chamado para cada um. Então, se você às vezes, eu sempre falava com o João Vitor tem medo de ser pastor. Mano, fique em paz. O Senhor tem um chamado para você. É só perguntar para ele, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Eu já descobri que o meu é ser pastor um dia. Pergunte ao Senhor, Senhor, o Senhor tem me chamado, mas qual é o meu chamado específico? Me guia, Senhor, me mostra, abre os meus olhos, me dá sabedoria para mim ser usado naquilo que o Senhor me chamou. E deixa o Senhor te usar. Amém? Jeremias 1, do 4 ao 10. Certo dia, sendo Moisés... irmãos. A palavra do Senhor veio a mim dizendo... Olha só, aquilo que eu tinha falado. Em Isaías 44 diz a mesma coisa. Em várias partes da Bíblia diz o mesmo chamado. Presta bem atenção, irmãos. Olha como é o cuidado do Senhor conosco. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e designei profeta às nações. Mas eu disse, aí o Jeremias fala, Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou na minha boca e disse-me, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar e arruinar e destruir, também para edificar e para plantar. Glória a Deus! Eu vendo o João Vitor pregando aqui, dando a palavra da oferta. Eu comecei a chorar de alegria. Alegria, porque eu lembrei aqui do Jeremias. Jeremias, eu tenho dificuldade. Você não tem, mano. Você é usado por Deus. Faça como Jeremias. Senhor, toque nos meus lábios, eu quero falar. Se seja para falar mais manso, ou se seja para falar mais, mais força, com mais vontade, com mais garra. Mas o Senhor vai te usar, amém? Glória a Deus. Irmãos, e o que a palavra diz? Que o Senhor escolheu antes de formar. E o que ele disse? Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Eu creio que é antes dos 30. E tem mais 2, irmãos, para a gente fechar essa palavra abençoada. Um adolescente, um radical livre, um jovem que não tinha medo, que o Senhor já usava ele lá no meio das ovelhas, que ele cuidava as ovelhas do seu pai. Ele matou ursa, ele matou leão. Então, para derrubar um gigante com a testa desse tamanho era muito mais fácil. Todos desdenharam dentro da casa dele. O próprio pai desdenhou dele.
quando Deus destituiu Saul, mandou Samuel ir ungir o filho de Jessé. Ele não falou qual filho. Jessé tinha, se eu não me engano, acho que era 7. Chegou, tinha todos os filhos mais velhos. É esse. Samuel dentro do espírito dele. Olha o tamanho desse cara aqui. Esse cara é patola, olha o tamanho dele. O mais velho, é esse? O Senhor, não é esse. E foi nenhum, e foi no outro. E nenhum dos caras. E chega, pergunta para Jessé, você não tem mais nenhum, não? Ah, tem um menino lá, o mais novinho lá, tá cuidando das ovelhas lá no meio do pasto lá, ó. Mineiro, né? Gostar de queijo. Tá lá cuidando dos bichos lá no meio do mato lá, ó. Aleluia! E a palavra, acreditamos que ele tinha por volta dos 17 anos. Um adolescente. E o Senhor escolheu Davi. O que Davi veio a ser, gente? Rei. Nós temos pai da fé. Nós temos um pastor que, né, cuidou de milhões, que foi Moisés, um libertador. Nós temos profeta. Nós temos rei. Irmãos, independente da idade, o Senhor tem um chamado para a sua vida. E para encerrar, eu quero falar do Radical Kids. O Radical Kids, que um dia vai ser um radical livre, que um dia vai ser um pastor, que um dia vai para as nações. O Radical Kid, que a mãe era estéril, a mãe pediu ao Senhor, Senhor, eu quero ter um filho, mas se eu tiver, eu deixarei ele nas tuas mãos. Ele vai servir o Senhor dentro do teu templo, dentro da igreja. Ele vai te servir. É Samuel. Lá em irmãos. Apagou aqui na minha folha. 1 Samuel 3, do 1 ao 11. Eu quero contar para vocês, eu vou ler a passagem. Então Samuel foi levado pela mãe, logo que desmamou e cresceu com o profeta Eli. Eli, naquele tempo, a palavra do Senhor estava muito rasa, sem consistência. Eli tinha 2 filhos, criados dentro do templo, serviam na igreja, no templo, mas profanavam o templo do Senhor. Envolviam com prostitutas, bebiam a ponto de cair escornado pelo chão. E o Senhor escolheu uma criança de 8 anos para ser o próximo profeta de Israel. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo se deitado também Samuel, no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Ele respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli, e pensou que era o Eli, e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. Ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar, Samuel. Este se levantou, foi Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, vai deitar de novo. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. Então, o Radical Kid, o Radical Livre, ele tem um começo através do chamado. E nós estamos aqui para edificar a vida dessa criança, edificar a vida desse jovem, edificar a vida desse adulto, edificar a vida desse ancião. Porque o Senhor tem um chamado para ele e nós estamos aqui para servi-los. Nós, como líderes, não estamos aqui para ser servido,
Estamos aqui para servir a sua vida, com a palavra de Deus. Amém? Continuando. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel, terceira vez. Ele se levantou, foi ali e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli, no pouquinho que ele ainda entendia, que ele ainda estava ligado no Senhor, ele entendeu que o Senhor era que chamava o jovem. Por isso, Eli disse a Samuel: vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Irmãos, quero deixar essa palavra para vocês. Faça como Samuel. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor tem um chamado. O Senhor tem um chamado para a sua vida. E mesmo que você pense: ah, mas eu nem crente eu sou, como é que o Senhor vai me chamar? O que a maioria aqui era servo do Senhor, já fazia parte. Mas em Isaías 45, onde o Senhor me mostrou essa palavra, o Senhor te chama, mostra um rei, o rei Ciro. Era um rei que derrubou a Babilônia, a qual prendia o povo do Senhor, e o Senhor ungiu Ciro, falando com Ciro. O que o Senhor falou? Eu te chamei desde o ventre da sua mãe. Ele não era do povo do Senhor, assim como lá no começo, Abraão, que não era do povo do Senhor. O Senhor tem um chamado para cada um de nós nessa terra. Crente, não crente, independente da religião, independente da placa da igreja, o Senhor tem um chamado. Mas eu volto: faça como Samuel, eis-me aqui, Senhor. E o Senhor vai te revelar aquilo que Ele tem. Se você vai ser um rei, se você vai ser um profeta, se você vai ser um guerreiro de Cristo, como tantos aqui na Bíblia, se você vai ser do administrativo da igreja. Algumas igrejas têm diaconato, se você vai ser um diácono. O Senhor tem um chamado. Eu queria que os irmãos se colocassem de pé nessa noite. Se os irmãos quiserem chegar à frente, eu quero perguntar a cada um dos irmãos. Eu creio que cada um dos irmãos aqui. Não, amém. Eu quero saber dos irmãos, mesmo aquele que já tem um chamado confirmado, eu quero fazer com os irmãos algo que eu quero fazer na minha vida neste momento também. Se os irmãos quiserem repetir comigo: eis-me aqui, Senhor, porque o teu servo ouve. Eu quero nessa noite reafirmar, assinar embaixo, confirmar o chamado que o Senhor fez na minha vida. Eu quero, Senhor, ser transformado mais uma vez pelo Teu Santo Espírito. Eu quero, Senhor, aceitar novamente o Senhor como Senhor da minha vida, Senhor Jesus. Eu quero pedir ao Senhor, se aquilo que eu não vi ainda, eu possa enxergar novamente, Senhor. Senhor, se o meu chamado eu esqueci, reaviva em mim esse chamado, Senhor. Eu creio que o Senhor tem um chamado.
para a minha vida. E eu estou aqui para respondê-lo. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Assim como o Senhor fez a Jeremias, nos chamou para profeta das nações, o Senhor me chamou das nações de volta para o Brasil. Eu não sabia que o Senhor ia me chamar em outro país. E o Senhor me chamou de volta para a minha terra, para o meu Brasil. E eu sei que o Senhor tem um chamado para cada um de vocês. E assim como nós reafirmamos o nosso chamado no Senhor, eu quero declarar algo que foi falado na semana passada. Se às vezes tem situações na sua vida que está te atrapalhando a enxergar o chamado do Senhor, o Senhor diz a você: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não tem acidente, não tem doença, não tem nada que possa nos separar do amor de Deus. Nós só podemos parar o mover de Deus na nossa vida se nós não decidirmos aceitar o chamado do Senhor. Só nós mesmos podemos parar. Mas em nome de Jesus, assim como está na nossa camisa, como os radicais livres, nós no Senhor somos imparáveis. E nós prosperaremos nessa terra, porque assim o Senhor quer. Quero declarar mais uma vez: o Senhor tem um chamado para a sua vida. Diga sim a esse chamado, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Histórias de como alguns vêm a ti, mas eu vi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que eu nunca estou só. Tu és o bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em tanto lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas. Só tu podes dar, tu sabes tudo que eu preciso antes de eu falar. Tu és o bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és o bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito
que eu não posso expressar, basta inexplicável que eu não posso falar e me chamas para ir mais fundo, me chamas para ir além, me chamas para ir mais fundo em amor. Tu és um bom, bom Pai, quem tu és, quem tu és, quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. Ele é perfeito, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. Tu és um bom, bom Pai. Senhor, Tu és o bom Pai. O Senhor nos guarda, o Senhor nos chama, o Senhor nos guarda assim como a galinha protege seus pintinhos, Senhor. O Senhor protege-nos, Senhor, debaixo das Tuas asas. Pai, nessa noite, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor proteja os meus irmãos, o Senhor proteja os radicais livres de Betim, o Senhor proteja aqueles, Senhor, assim como o Senhor faz, que o Senhor já tem protegido desde o ventre da sua mãe, aqueles que estarão um dia aqui conosco, louvando o Senhor. Guarda eles do mal, livra eles, Senhor. Concede-o, Senhor, a graça de conhecer o Senhor. Concede-o, Senhor, a graça de ser transformado pelo Senhor. Pai, obrigado por esse culto maravilhoso. Obrigado mais uma vez pelo Teu favor na minha vida e na vida dos meus irmãos. Pai, guarda a vida deles, que eles possam voltar para casa cheios do poder do Senhor, certos de que o amanhã pertence a Ti e certos que amanhã o Senhor tem o melhor para eles. Dá uma semana, dá um domingo abençoado, em nome de Jesus.